O Brasil não nasceu livre. O Brasil não cresceu por acaso. O Brasil foi construído sobre correntes, sangue, dor e trabalho forçado. Durante mais de 3 séculos, a escravidão não foi apenas uma prática econômica. Ela foi o alicerce que sustentou toda a estrutura do país. Cada estrada, cada cidade colonial, cada igreja, cada fazenda, cada riqueza acumulada tem uma origem direta ou indireta no trabalho de pessoas escravizadas. E entender isso é essencial para compreender o Brasil de hoje. Antes de qualquer pergunta, antes de qualquer julgamento, existe uma verdade histórica incontestável. Sem a escravidão, o Brasil colonial não teria existido da forma como existiu. O modelo econômico implantado pelos portugueses dependia completamente do trabalho escravo. Não era uma escolha moral, era um projeto econômico. Um projeto calculado, planejado e mantido por séculos. Nos primeiros anos da colonização, os portugueses perceberam rapidamente que explorar a terra exigia mão de obra constante, resistente e barata. O território era vasto, hostil e desconhecido. A solução encontrada foi forçar povos indígenas a trabalhar. Milhares foram capturados, escravizados, deslocados de suas terras, obrigados a cortar madeira, plantar, carregar cargas e construir os primeiros núcleos coloniais. Mas esse modelo enfrentou resistência. Fugas e mortes em massa causadas por doenças e violência. Foi então que o sistema escravista se expandiu de forma ainda mais brutal com a chegada dos africanos escravizados. A partir do século XVI, o Brasil se tornou o maior destino de africanos escravizados do mundo. Estima-se que mais de 4,8 milhões de pessoas foram trazidas à força para o território brasileiro. Nenhum outro país recebeu tantos. Nenhum outro construiu sua economia de forma tão dependente desse sistema. A escravidão sustentou o açúcar, sustentou o ouro, sustentou o café, sustentou a pecuária, sustentou as cidades, sustentou o império, sustentou a elite, sustentou o Estado. Tudo girava em torno do trabalho escravo. A economia colonial e imperial funcionava como uma engrenagem onde o sofrimento humano era o combustível. Nos engenhos de açúcar do Nordeste, o trabalho era contínuo, exaustivo e desumano. Os escravizados acordavam antes do sol nascer e só paravam quando a noite caía. Cortavam cana sob sol intenso. Carregavam toneladas de peso, operavam moendas perigosas e trabalhavam em caldeiras escaldantes. Acidentes eram comuns, mortes eram frequentes e eram tratadas como perdas materiais, não humanas. O ouro de Minas Gerais, que enriqueceu Portugal e financiou palácios e guerras na Europa, foi extraído por mãos escravizadas. Homens, mulheres e crianças trabalhavam em minas escuras, úmidas, apertadas, respirando poeira tóxica, vigiados por capatazes armados. A riqueza que brilhou nas igrejas barrocas foi lavada no sofrimento de milhares de corpos. Com o avanço do século XIX, o café se tornou o novo pilar da economia brasileira. As grandes fazendas do Sudeste prosperaram rapidamente, sustentadas por um número cada vez maior de escravizados. O café transformou o Brasil em uma potência exportadora, fortaleceu a elite rural e consolidou o poder político dos grandes proprietários. Tudo isso sobre costas escravizadas. A escravidão não era apenas econômica, ela organizava a sociedade, definia quem mandava e quem obedecia, quem tinha direitos e quem não existia perante a lei. O escravizado era considerado propriedade, um objeto, um bem transmissível. Podia ser vendido, trocado, punido, separado da família, explorado até a morte. O Estado brasileiro foi cúmplice desse sistema. Leis protegiam os senhores, a polícia caçava fugitivos, o exército reprimia revoltas. A igreja, em grande parte, legitimava o sistema. A escravidão não era um erro isolado, era uma engrenagem institucional. Mesmo assim, houve resistência, houve fugas, houve revoltas, houve quilombos, houve sabotagens, houve luta. Cada ato de resistência mostrava que aquele sistema nunca foi aceito passivamente. A liberdade sempre foi desejada, sonhada e buscada, mesmo nas condições mais extremas. Mas enquanto alguns resistiam, o país prosperava economicamente. Portos movimentados, cidades crescendo, riquezas acumuladas. Tudo isso sustentado por um sistema que desumanizava milhões. A escravidão sustentou o Brasil, mas ao custo de uma dívida histórica que nunca foi paga. E é justamente essa contradição que precisa ser encarada. Um país construído sobre a escravidão
carrega marcas profundas. Marcas sociais, econômicas, raciais e culturais que atravessam séculos. Entender como a escravidão sustentou o Brasil é o primeiro passo para entender por que o Brasil ainda é tão desigual. Nos próximos minutos, vamos aprofundar como esse sistema se manteve por tanto tempo, quem lucrava com ele, como funcionava sua lógica interna e por que sua herança ainda molda o país atual. Para entender como a escravidão conseguiu sustentar o Brasil por tanto tempo, é preciso compreender que ela não era apenas um sistema de trabalho, mas uma estrutura completa de poder. Tudo estava organizado para que esse modelo funcionasse sem interrupções. Desde o nascimento até a morte, o escravizado era controlado, vigiado e explorado. Nada era deixado ao acaso. A lógica era simples e cruel. Quanto mais trabalho forçado, maior o lucro. Para os senhores, a vida humana tinha valor apenas enquanto produzia. A morte de um escravizado era vista como prejuízo financeiro, não como tragédia. Por isso, o sistema calculava até mesmo o limite entre manter alguém vivo e explorá-lo, até a exaustão. Os grandes proprietários rurais formavam a elite econômica do Brasil. Eles dominavam a terra, a política e a justiça local. Eram senhores de engenho, fazendeiros de café, donos de minas. Tinham influência direta nas decisões do governo, financiavam campanhas políticas e moldavam leis que garantiam a continuidade da escravidão. O Estado existia para protegê-los. O tráfico de africanos escravizados era um negócio altamente lucrativo. Navios saíam da África carregados de pessoas acorrentadas, tratadas como mercadoria. A viagem era longa, violenta e mortal. Milhares morriam no caminho. Mesmo assim, o lucro compensava. O sistema aceitava a morte como parte do custo operacional. Ao chegar ao Brasil, os sobreviventes eram vendidos em mercados públicos. Eram examinados como animais, dentes, músculos, idade, marcas no corpo. Famílias eram separadas sem qualquer consideração. Crianças eram vendidas longe das mães. O trauma começava ali e se estendia por toda a vida. Dentro das fazendas e engenhos, a disciplina era mantida pela violência. Castigos físicos faziam parte do cotidiano. Chicotes, troncos, correntes e prisões eram usados para impor obediência. O medo era uma ferramenta de controle. O sistema precisava quebrar não apenas o corpo, mas o espírito. Mas a escravidão não se limitava ao campo. Nas cidades, escravizados trabalhavam como carregadores, artesãos, vendedores ambulantes, domésticos, construtores e até profissionais especializados. Muitas cidades brasileiras funcionavam quase inteiramente com trabalho escravo. As ruas, os prédios, os portos e os mercados eram movimentados por mãos escravizadas. Mesmo assim, o discurso oficial tentava normalizar essa realidade. A escravidão era apresentada como algo natural, necessário e inevitável. Muitos defendiam que o Brasil não sobreviveria sem ela. Essa ideia foi repetida por séculos para justificar o injustificável. A Igreja, que poderia ter sido um espaço de denúncia, muitas vezes se adaptou ao sistema. Embora existissem vozes contrárias, grande parte das instituições religiosas aceitava a escravidão. Batizava escravizados e pregava obediência, reforçando a ordem estabelecida. A fé era usada para manter a submissão. A resistência nunca deixou de existir. Escravizados fugiam, formavam quilombos, sabotavam ferramentas, atrasavam a produção, envenenavam senhores, organizavam revoltas. Cada pequeno ato era uma tentativa de recuperar a humanidade roubada. Quilombos como Palmares mostraram que a liberdade era possível, mesmo diante da repressão violenta. O medo das revoltas aterrorizava a elite. Por isso, leis mais duras eram criadas. A vigilância aumentava. A repressão se intensificava. O sistema precisava se defender para continuar existindo. A liberdade era vista como ameaça ao lucro. Com o passar do tempo, pressões externas começaram a surgir. Países europeus passaram a condenar o tráfico negreiro. A Inglaterra pressionava o Brasil a acabar com o comércio de escravizados. Mas mesmo quando leis foram criadas para proibir o tráfico, elas eram ignoradas ou burladas. O lucro falava mais alto. A escravidão continuava sustentando a economia. O Brasil crescia, exportava e enriquecia. Mas esse crescimento tinha um custo invisibilizado. Milhões de vidas destruídas, famílias despedaçadas, culturas reprimidas e um legado de desigualdade que atravessaria gerações.
A pergunta que fica é simples e incômoda. Se a escravidão sustentou o Brasil por tanto tempo, o que aconteceu quando ela acabou oficialmente? O país estava preparado para lidar com as consequências desse sistema? É isso que vamos analisar agora. Quando a escravidão foi oficialmente abolida, em 1888, o Brasil não rompeu com o sistema que o sustentou por mais de 3 séculos. Ele apenas encerrou formalmente uma prática, sem desmontar a estrutura que a manteve viva por tanto tempo. A liberdade foi declarada, mas não foi construída. Nenhuma política de inclusão, nenhuma reparação, nenhuma garantia real foi oferecida às pessoas que, até o dia anterior, eram tratadas como propriedade. Milhões de ex-escravizados foram lançados à própria sorte, sem terras, sem educação, sem recursos, sem proteção do Estado. O mesmo país que havia explorado seus corpos por séculos simplesmente virou as costas quando o trabalho gratuito deixou de ser legal. A escravidão deixou de existir no papel, mas sua lógica permaneceu presente na sociedade. As elites econômicas não perderam seu poder. Pelo contrário, continuaram donas da terra, da riqueza e da política. O fim da escravidão não representou justiça, mas adaptação. O sistema encontrou novas formas de exploração. A mão de obra livre foi incorporada de maneira desigual, mantendo hierarquias raciais e sociais profundamente marcadas. O racismo, que durante séculos justificou a escravidão, não desapareceu com a abolição. Ele se transformou. Passou a atuar de forma estrutural, invisível, naturalizada. As oportunidades continuaram concentradas nas mãos de poucos. A pobreza ganhou cor. A marginalização ganhou endereço. O Brasil urbano do século XX cresceu carregando essa herança. Ex-escravizados e seus descendentes foram empurrados para periferias, cortiços, morros e zonas esquecidas pelo poder público. Enquanto isso, a narrativa oficial exaltava um país mestiço, pacífico e cordial, apagando as violências que o construíram. A escravidão sustentou o Brasil economicamente, mas cobrou um preço altíssimo socialmente. Criou desigualdades profundas, que ainda hoje se refletem em indicadores de renda, educação, saúde e violência. O passado não ficou no passado, ele se infiltrou no presente. Mesmo assim, a contribuição dos escravizados para a formação do Brasil vai muito além do trabalho forçado. Eles moldaram a cultura, a língua, a culinária, a música, a religiosidade e a identidade do país. Tudo isso foi construído em meio à resistência, à criatividade e à luta por sobrevivência. Cada batida do tambor, cada prato típico, cada expressão popular carrega vestígios dessa história. Uma história que por muito tempo foi silenciada, distorcida ou romantizada. Reconhecer que a escravidão sustentou o Brasil é reconhecer também que o país deve muito àqueles que nunca foram reconhecidos. A pergunta que ecoa até hoje é simples e incômoda. Como um país que se construiu sobre a escravidão pode alcançar justiça social sem encarar esse passado de frente? Não existe resposta fácil, mas existe um caminho possível: memória, verdade e responsabilidade histórica. Ignorar essa história é permitir que ela continue se repetindo sob novas formas. Encará-la é o primeiro passo para romper ciclos de desigualdade e exclusão. A escravidão sustentou o Brasil, mas também deixou uma dívida que ainda não foi paga. Este vídeo não é apenas sobre o passado, ele é sobre o presente e principalmente sobre o futuro, porque um país que não entende como foi construído dificilmente consegue escolher para onde quer ir. Se essa história te fez refletir, compartilhe, comente, discuta. A memória só sobrevive quando é transmitida, e a verdade só incomoda quando é dita. Se você acredita que entender a história é essencial para mudar o futuro, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Aqui a história do Brasil é contada sem filtros.